Testosterona não é só sobre sexo. Testosterona é muito, muito mais do que sexo. Nós temos mais receptores de testosterona no nosso cérebro do que em todo o resto do nosso corpo. Dá para acreditar nisso? Nós temos mais receptores de testosterona aqui, ó, do que no resto do nosso corpo. E eu vi ontem um termo de um médico que trabalha muito com testosterona, que resume perfeitamente o que um homem com deficiência de testosterona sente. Na verdade, ele não sente. Ele passa a ver que ele tinha no momento que ele sobe a sua testosterona de novo. E esse termo chama névoa cerebral, névoa mental, certo? Nós vamos caindo nos níveis de testosterona e não notamos. Porém, quando algo interrompe essa queda e joga você lá para cima, você passa, é como se você estivesse dirigindo no meio de um nevoeiro e de repente limpa, certo? Eu atendi um paciente semana passada que está fazendo reposição de testosterona já há 4 meses. Ele é um policial federal, cara instrutor, cara de alto nível. Então ele tem aquele palavreado mais técnico. E ele me falou assim: doutor, a minha capacidade de rápida resposta, olha só, capacidade de rápida resposta, melhorou 1.000.000% desde que eu passei a fazer a reposição de testosterona. Quer dizer, aquela névoa mental. Ele fala assim, antes eu tinha que tomar uma decisão, parecia o Windows trabalhando com aquela ampulhetazinha. E aí ele tomava a decisão. Agora, chega uma coisa para decidir, ele consegue decidir. Isso prova, mais uma vez, que nós temos mais receptores de testosterona aqui dentro do que propriamente na área sexual. Mas todo mundo liga. Testosterona é um hormônio sexual, certo? Mais do que sexual e até tanto quanto mental, a testosterona é um hormônio metabólico. Ele mexe com a nossa massa magra, ele mexe com o nosso metabolismo da glicose, ele mexe com o metabolismo da gordura. Homens com testosterona baixa vão tendo, ao longo do tempo, queda na quantidade de massa muscular e de massa óssea e substituição por gordura. Interessante, né? Então, a testosterona é um hormônio mental, metabólico e também sexual. Nicolas perguntou aqui, no sentido dele, testosterona em gel serve, certo? Reposição desta forma. Então a gente vai falar sobre várias formas de repor e de aumentar a testosterona, que não necessariamente seja com testosterona. Como assim, doutor? Eu vou repor testosterona sem testosterona? Já vou ensinar para vocês, certo? Mas quais são as 3 coisas que você está fazendo para detonar a sua testosterona? Primeira delas, rufem os tambores. Dormir vestido. Dormir vestido, gente. Se os nossos testículos, que são a produção de testosterona, estão acondicionados dentro de uma bolsa que em todos os mamíferos fica balançando para fora do corpo porque precisa de uma temperatura menor para funcionar. E a gente, por imposição da sociedade, do trabalho, de tudo, anda vestido o dia inteiro, sendo que pelo menos uns 70%, 80% de nós fica sentado, seja no carro ou no trabalho, em estofado de couro, nós estamos lentamente cozinhando os nossos ovos. E é por isso, por que um homem, quando está relaxado, senta-se com as pernas abertas? E as mulheres, ai, que feio! Aquele homem com as pernas abertas. Primeira coisa que o cara, quando enviada, faz é cruzar a perninha. Você já viu isso? Já prestou atenção? Homem, testosterona alta, senta lá, perna aberta. Enviador, ai, vou cruzar minha perna. Para matar o testículo. Ou já tá morto, certo? Então, cada chance que você tiver
de refrigerar esses 2 órgãozinhos em formato de ovos que ficam no seu saco escrotal. Cada chance que você tiver, faça. Então passou o dia inteiro no carro, no trânsito, no trabalho, com a calça, sentado, cozinhando os ovos num estofado de couro. Chegou em casa, tira. Ah, não posso andar nu na minha casa. Põe um shorts bem folgado, sem cueca. Vai dormir sem cueca. Vai dormir nu. Ah, mas é meu filho. Filho, é no quarto dele. Quarto do pai e da mãe, chaveado. Aqui dentro é onde tem privacidade e intimidade do casal. Filho, lá. Ah, mas meu filho tem 2 aninhos. Lá, certo? Primeiro erro, cozinhar os ovos e dormir vestido. Além de dormir nu facilitar, digamos assim, a refrigeração, dormir nu também auxilia na intimidade. Abrace a sua parceira nu, de preferência ela nua também. Ah, mas não rola nada. Não precisa rolar nada, cara. Só porque está os 2 pelados tem que rolar alguma coisa? Não. Rola carinho, rola afeto, rola intimidade, rola pele com pele. Produz ocitocina. Ocitocina é o hormônio da paixão, do amor. Pele com pele gera ocitocina. Gera hoje, gera amanhã, gera depois de amanhã, gera depois. E a sua mulher vai se apaixonar por você de novo, cara. Entendeu? Segundo erro que nós temos cometido. Estamos longe do ambiente natural. Longe do sol, do vento, da água, do solo. Qual foi a última vez que você pisou sem calçado na terra? Qual foi a última vez que você pisou sem calçado na grama? Qual foi a última vez que você expôs o seu corpo ao sol? E hoje, cada vez mais eu recebo no consultório, todo dia, homens e mulheres com deficiência de vitamina D. Claro, nós passamos aí os últimos 30, 40 anos escutando que não pode pegar sol, tem que passar protetor solar, E ficamos condicionados a achar que o sol é nosso inimigo. O sol é nosso aliado. Nós evoluímos nos tempos das cavernas, nos expondo ao sol, à terra, ao vento, à água. Nós vivemos nos tempos dos gregos, dos romanos, dos egípcios, pisando na terra, andando no sol, tomando chuva. Nós passamos a Idade Média da mesma forma. E aí de 100 anos, 100 e poucos anos para cá, nós estamos nos escondendo mais do que o homem da caverna, dentro das nossas cavernas artificiais, que são nossas casas. Dentro das nossas carruagens, que não nos permitem pegar sol, de roupa comprida, e cada vez mais estamos distanciados do ambiente natural. O nosso corpo é muito inteligente. O nosso corpo não gasta energia com nada que seja supérfluo. Se o nosso corpo não está pegando sol, não está pegando vento, não está pegando, encostando na terra, ele interpreta isso como um excesso de segurança. Não, esse cara não precisa mais de testosterona. A vida dele está tranquila. Ele não precisa mais competir, ele não precisa disputar, ele não precisa se sobressair, ele não precisa ter iniciativa, ele não precisa ter força. E aí nós vamos matando a nossa testosterona. Fazer parte do ambiente natural, conviver com os agentes da natureza, faz o nosso corpo entender que sim, a vida ainda não está ganha. Esse cara precisa de força, músculo, iniciativa, certo? 2 coisas já falamos. Primeiro, você está cozinhando seus ovos. Você já senta com a perninha cruzada? Senta. Cuidado. Segundo, falta de contato com a natureza. Terceiro, e aí eu sei que muitos de vocês
não fazem. Porém, tem gente que faz. E aí é o mais polêmico de todos. Carne. Exatamente. Pessoas, homens, que comem pouca ou nenhuma carne têm níveis de testosterona mais baixos do que a média. Quer dizer, então, que os veganos e os vegetarianos têm testosterona mais baixa? Na média, sim. Na média, 30% a menos de testosterona do que quem é carnívoro. Existem estudos comprovando e corroborando essa tese. Além disso, o vegano e vegetariano são cronicamente desnutridos. Ah, mas eles comem muita proteína, comem muito isso, comem muito aquilo, certo? Mas na escala evolutiva, o nosso cérebro cresceu de tamanho quando os humanos começaram a consumir carne. Antes nós éramos uns primatas lá nas planícies da África, que comiam frutinha, raizinha, etc e tal, papapá. Até que um Joãozinho da época falou, não, eu vou comer esse bicho aqui. Então, um bicho lá, que acabou de morrer, vou comer. E começou a comer carne e achou bom. E deu para a mulher dele, e deu para os filhos, e deu para a tribo inteira. E a partir daquele momento que o ser humano começou a comer carne, o tamanho do cérebro nos fósseis foi aumentando. E aonde é que tem mais receptor de testosterona? No cérebro. E quando tem mais receptor, acontece o quê? Precisa mais produção de testosterona. Então, na medida que aumenta a quantidade de receptor, aumenta a quantidade de produção. Precisa produzir mais, certo? Evolução. Tem gente que acredita na criação. Deus criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva também comiam carne, certo? Então, 3 coisas que você deve estar fazendo, ou pode estar fazendo, que estão aniquilando com a sua testosterona. O primeiro deles é cozinhar os seus ovos, dormindo até de cueca, até de pijama, certo? Segundo, é a falta de contato com os agentes naturais. Sol, chuva, terra, grama, vento. Isso estimula a produção natural de testosterona, certo? E o terceiro, baixo consumo de proteína animal, certo? Das proteínas animais, razoavelmente algumas literaturas mostram que o consumo de carne de cordeiro é o que mais estimula a produção de testosterona no nosso corpo. A diferença é grande? Não, não é grande. Mas existe uma diferença entre a carne de cordeiro e as outras carnes quando diz respeito à produção de testosterona, certo? Gente, tem bastante gente, hoje tá bonito hoje a live. Então tá, o Nicolas perguntou antes a respeito da reposição de testosterona, certo? Então vamos dizer o seguinte, eu preciso ir daqui da minha casa até o centro da cidade. Eu posso ter um carro, certo? Posso ter um carro. E aí eu terei os custos de ter um carro. Tem que comprar o carro, tem que ter seguro do carro, tem que pagar IPVA do carro. Eu posso ir de Uber. E aí eu vou ter os custos relativos ao Uber. Eu tenho que pagar a corrida do Uber. Ou eu posso ir de metrô. Saio aqui da minha casa, ando até a estação, pego o metrô e vou até o centro da cidade. E o custo vai ser menor. À medida que o custo cai também a conveniência. Digamos, é mais conveniente eu sair aqui da minha cadeira, pegar o meu carro, abrir o portão eletrônico, ir até o centro e voltar. É mais conveniente do que eu ter que chamar o Uber, sair daqui da minha cadeira, esperar aqui na frente, na rua, até o Uber vir me pegar e eu andar com uma pessoa que eu não conheço até o centro da cidade. E é menos conveniente ainda eu ter que sair aqui da minha casa, caminhar alguns quarteirões até a estação do metrô, pagar R$5 e ir até o centro da cidade, certo? Então, o preço é equivalente à conveniência, geralmente, certo? Reposição de testosterona. Tem o gel, beleza? Ah, eu tenho medo de agulha, não suporto agulha.
Então você vai ter que usar o gel. O gel é menos conveniente. Muitas vezes é mais barato, porque você tem que passar todos os dias. Então a inconveniência é essa. Eu tenho que usar todos os dias para poder ter o nível de testosterona adequado, certo? Mas eu quero gastar um pouquinho mais. Então eu quero uma coisa mais conveniente. Então nós temos testosteronas que podem ser usadas via injetável a cada 2 semanas. Tem testosterona que eu posso usar a cada 45 dias. É mais caro, mas é mais conveniente. E tem o implante hormonal, chamado chip hormonal, que é colocado a cada 6 meses. Então, é o metrô. Não, o gel é o ônibus. A testosterona de cada 14 dias é o metrô. O Uber é aquela injeçãozinha a cada 45 ou 60 dias. E o implante é ter um carro esportivo ainda para ir até o centro da cidade, certo? Então, à medida que sobe o preço, melhora a conveniência. Você vai precisar se lembrar menos vezes, vai precisar fazer tomar menos ações para repor sua testosterona. Mas lá no começo eu falei sobre repor testosterona sem testosterona. Como assim? Muitos pacientes com quadro clínico de baixa testosterona, falta de energia, falta de disposição, baixa libido, ereções ruins, perda de força muscular e aquela névoa mental. Muitos desses pacientes têm 30 anos, 28, 35. Toda semana aparece no consultório. Só que ele não teve filhos ainda. Não teve filhos. E ele quer ter filhos. Planeja ter filhos. E aí, se eu começar a usar testosterona num cara desses tão precocemente, primeiro, 30 anos, você vai viver até os 80. Então você vai ter que repor testosterona durante 50 anos. 40 anos é muito tempo, né? Além disso, se eu começar a repor testosterona dele agora, ele vai ter possíveis problemas de fertilidade, certo? Então nós vamos optar por uma solução que chama indução hormonal. De alguma forma, médica, técnica, eu vou induzir o testículo dele a ganhar tamanho e a ganhar capacidade de produção. Funciona em todo mundo? Não. Mas funciona em pelo menos 80% dos casos. Eu tenho casos que o paciente saiu de 300 de testosterona para 1.200, num curto intervalo de tempo, com indução hormonal, certo? E nós temos isso aqui na Androclinic, tá bom? Se você está com testosterona baixa e o médico aí da sua cidade quer passar testosterona para você, mas você tem medo porque você ainda quer ter filhos, nós podemos te ajudar. O tratamento da Androclinic também tem a área de indução hormonal. Então nós fazemos análise dos seus exames e fazemos uma ponderação a respeito da possibilidade de você ter resposta, certo? Então tem vários exames que a gente analisa e a gente consegue dizer, esse cara aqui tem uma ótima chance de recuperar a capacidade. Esse cara aqui não tem mais tanta chance assim. E aí vamos te encaminhar para indução ou para reposição hormonal, certo? Amanhã, o tema. Vamos ver aqui qual é o tema de amanhã. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui no androclinic.saúde para falar sobre vida. O tema de hoje foi legal? Foi legal, eu gostei. Mas amanhã, o que nenhuma mulher vai te contar sobre o teu desempenho, mas todas percebem. Olha só, o que nenhuma mulher vai te contar. Foi legal? Você gostou? Gostei. Some. Você gostou? Vamos de novo? Bloqueado. Nenhuma mulher vai te contar, mas todas percebem. Amanhã, cara, aqui no androclinic.saúde, a partir das 8, tema cabeludo. E eu quero a participação delas aqui para me falar se é isso mesmo. Tem coisa que uma mulher odeia, que às vezes a outra suporta. Tem coisas que nenhuma suporta, certo? Então, bora? Amanhã, 8 horas aqui, falar sobre vida. Vida com saúde é muito mais legal. E das coisas mais legais da vida é o sexo.
Encontro vocês amanhã aqui, a partir das 8. Um abraço